Você acha que o governo realmente vai pagar a indenização das empresas que demitirem os seus empregados e utilizarem o artigo 486 da CLT? É sobre isso que eu vou falar, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita para compartilhar esse conteúdo que é de importância e de interesse de todos os trabalhadores aqui no Brasil. Não esqueça de dar um gostei e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. Esta questão foi levantada a partir de uma frase do presidente. Ele disse que os governadores e prefeitos terão que pagar a conta das empresas. E é sobre isso que você deve avaliar antes de tomar qualquer decisão. Para a gente entender direitinho aqui, eu preciso projetar aqui para a gente acompanhar um material para levar uma linha de raciocínio com você. Vamos lá? Tudo está em torno do artigo 486 da CLT, que o presidente da República acabou dizendo que as prefeituras e também os governos estaduais terão que pagar a conta das empresas. Então, por conta do fechamento, os decretos que os governos estão expedindo e também as prefeituras para restringir o comércio. Vamos entender um pouquinho da CLT, rapidinho aqui uma leitura. O artigo 486 diz que no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. A primeira leitura que nós fazemos aqui até parece fazer sentido. Pode ser que na leitura faça sentido também. Mas eu escolhi aqui 3 palavras para a gente entender mais o contexto deste artigo. Quem está falando para você é um empresário que atua há mais de 25 anos na área contábil, tributária e trabalhista, e eu quero refletir sobre esses pontos aqui com você. Vamos começar primeiro com a primeira palavra? A primeira palavra é motivada. Então, isso quer entender, estão entendendo, quem está recomendando utilizar esse mecanismo do artigo 486, que o governo é que motivou, o governo estadual, quando fecha, quando emite um decreto, ou então o municipal, ele que motivou o fechamento, quando na verdade, na interpretação que nós temos que ter aqui é o seguinte: existe uma orientação da Organização Mundial da Saúde para restringir o comércio, restringir o convívio das pessoas para minimizar os efeitos da mortalidade. O Ministério da Saúde, por exemplo, também recomenda, orienta as autoridades de saúde, o próprio conselho, todos os conselhos de medicina do nosso país também estão com a mesma recomendação. Outro fato importante para a gente entender é o seguinte, que o decreto ele tem prazo limitado, então não é definitivo. Mesmo no texto do artigo 486 fala em continuidade provisória, ou então da limitada, ou então da definitiva. Ocorre que o governo não fechou definitivamente, nem o governo estadual nem municipal fechou definitivamente o seu comércio, a sua empresa. Ele restringiu por um período para priorizar vida. Esse é o fundamento, seguindo todas as orientações aqui que eu já disse anteriormente. E isso também, para entendermos, trata-se de um combate mundial. Não é só no Brasil, não é só em São Paulo, não é só no Rio de Janeiro, é no Brasil inteiro, aliás, no mundo inteiro que está acontecendo. E os governos estão agindo, até os Estados Unidos começaram a ter atitudes aí e ações para restringir também, pois eles estão prevalecendo aqui, querem colocar como prioridade agora a vida, agora que enxergaram. A outra situação é o ponto 2, que é a palavra prevalecerá. No texto diz que prevalecerá. Esse item aqui de prevalecerá, essa palavra só reforça a garantia do empregado de posteriormente entrar com uma ação prevendo seus direitos. Ele vai reforçar tudo isso. A questão de quem pagará, se é a empresa ou se é o governo, se ambos deixaram de pagar, é uma outra questão. Está prevalecendo aí o direito
do empregado. E a terceira trata-se de indenização. O que compõe indenização? Pois muitas pessoas estão falando o seguinte: olha, eu vou pagar nada para os funcionários. Não é nada disso, não. Primeiro, lá o texto ele restringiria a indenização, que no primeiro momento nós podemos ter a multa de 40% do FGTS, em tese não seria pago pelo governo, quem defende essa tese, e o aviso prévio. Mas olha, até o aviso prévio existe um questionamento, não são todas jurisprudências que entendem da mesma forma. Então, o que compõe é só isso. Agora, vamos entender o seguinte: o problema é a falta de dinheiro das empresas. As empresas não têm dinheiro para pagar os seus funcionários, seus empregados. Quero dizer o seguinte, que como profissional da área, analisando, tirando um pouco do jurídico aqui, do juridiquês, a questão é o seguinte: recorrer ao artigo 486 da CLT, ele não resolverá o problema. E eu vou explicar por que não resolve o problema, porque existe uma lógica. E qual é essa lógica? A lógica é imediata. Se você não tem dinheiro, o que vai acontecer? A empresa não tem dinheiro. Ela precisará pagar as verbas rescisórias. Vamos deixar de lado o aviso e a multa, mas falando apenas dessas outras verbas. Terá que pagar o 13º proporcional, que já está em decorrer aí no ano. E terá que pagar as férias integrais e também as proporcionais mais 1/3 de férias. Esta medida, esta ação, utilizar o artigo 486 da CLT, ela vai complicar ainda mais o caixa das empresas. Esta é uma lógica que você pode observar, mas para complementar, nós temos primeiro essa lógica, voltando aqui, essa é uma lógica do efeito imediato. Vamos analisar uma lógica do efeito futuro. Do efeito futuro, é o seguinte: se você fizer isso, você vai ter uma demanda judicial. É claro que terá, pois o governo, você não vai poder acionar automaticamente, simplesmente chegar para o governo: olha, governo, prefeitura, o governo do estado, paga aqui a conta que eu não paguei. Não, o que vai acontecer de fato é que a pessoa, o empregado, ele vai entrar com uma demanda judicial, ela vai reclamar na Justiça Trabalhista e você terá que contratar advogados para o quê? Para defender-se desta ação, e também outro advogado, ou até mesmo advogado, para um outro processo, que é para levar isso à responsabilidade do governo, seja estadual ou municipal. Então você terá, sim, de fato, custos advocatícios aí, honorários advocatícios, que você talvez não saiba quanto é. Além disso, tem as custas do processo, é natural, você terá custa de todos os processos. E também um detalhe muito importante que não estão observando, que existe uma grande possibilidade das pessoas que adotarem essa decisão, tomarem essa atitude de utilizar o artigo 486 da CLT, elas poderão perder essa ação, e se perderem, o juiz pode estabelecer um honorário de sucumbência, quer dizer, que é de 5% a 15%. Como é que funciona isso? Olha, se a parte do governo ela ganhar, o advogado do governo, que são os procuradores, e também da prefeitura, que eles inclusive agora podem receber esses honorários de sucumbência, a empresa terá que pagar de 5% a 15% da ação, além de pagar a ação, e além de gastar também com as custas de processo, além de gastar também com advogados ou advogados, né? Porque ele teria que contratar advogados ou advogados para defender esses dois processos. O primeiro, defender da ação trabalhista, e o segundo, remeter isso para a responsabilidade do governo estadual ou municipal. Esta situação no futuro, ela pode alcançar o seu caixa, mas olha, eu vou perguntar, se você deixar uma situação dessa para lá para o futuro, será que você terá caixa? E também ela pode alcançar o seu patrimônio. Aí você precisa tomar bastante cuidado. Agora vamos entender o seguinte, olha, mesmo com todos esses argumentos aí, eles não te convenceram ainda. Se eles não te convenceram, eu quero usar um outro argumento aqui. Um argumento que eu vou pedir emprestado aqui do meu amigo e autor de livros e um pensador aí, uma pessoa que criou essa teoria aqui do ciclo da sobrevivência, para falar da velha economia. Nós já vivíamos na velha economia, e essa atitude de recorrer ao artigo 486 da CLT vai reforçar esse ciclo da sobrevivência preconizado aqui pelo Roberto Adame Tranjan, criado por ele, né? Onde ele diz o seguinte, olha, na velha economia
a um ciclo, um pensamento de sobrevivência. O modelo mental é de sobrevivência. Todo mundo pensa só na escassez, né? Então eu vou tentar me defender. Então eu penso na escassez. Esse pensamento da escassez que não tem possibilidade nenhuma, não tem nada para ninguém. Aí eu vou lá para a competição. Vou competir com o governo, vou competir com disputar também essa tese com os meus empregados. Isso vai me deixar num ciclo que eu vou ter que manter toda a minha energia para ter controle de tudo isso, e à medida que o tempo avança, eu vou repetir esse ciclo, repetindo esse ciclo, a cada vez que eu repito, eu vou gerando mais e reforçando o ciclo da sobrevivência. E ele mesmo, Roberto Adamo Trajano, ele também aqui diz que tem um outro ciclo, e um outro ciclo que muitas pessoas já começam a pensar, que não é de uma velha economia, e sim de uma nova economia. E esse ciclo é o ciclo da prosperidade, que te remete para um modelo mental totalmente diferente daquele ciclo da sobrevivência, onde você já começa a enxergar possibilidades, você começa a enxergar e existem possibilidades, como por exemplo você utilizar a própria medida da CLT, outros artigos da CLT, para estabelecer um ambiente mais favorável, que seja favorável para você e também para as pessoas, né? Pois naquele ciclo da sobrevivência, onde você vai competir com as pessoas e não pagar a indenização para o seu colaborador, pensando que o governo vai arcar com essa despesa, você tira o dinheiro da economia, o dinheiro não vai circular, o dinheiro não circulando, cria-se mais escassez, e a escassez aumenta a competição, que remete você para o controle, e você vai ficar repetindo isso como forma de se proteger para sobreviver, né? E aí reforçando o ciclo da sobrevivência. Já nesse ciclo da prosperidade, onde as possibilidades existem, você pode inclusive pegar a própria legislação, a própria medida provisória que foi editada pelo governo, onde você pode antecipar as férias, com vantagem que você pode pagar, em vez agora de fazer uma rescisão e pagar imediatamente, você pode pagar as férias lá em 5 de maio, pode também deixar para pagar o terço das férias lá em 20 de dezembro. Então é uma outra situação que você começa a pensar, e quando você faz isso, você começa a pensar em abundância, e junto com pessoas que vão ajudar você, aí você atinge sim a cooperação dos seus colaboradores, a cooperação dos seus parceiros, onde você vai poder negociar e flexibilizar os seus compromissos. Você vai assumir risco, é claro, é evidente, mas ao assumir risco, você vai identificar também possibilidades de inovação, criar coisas novas, formas novas, pois nós sabemos que o mundo não será como foi até há pouco tempo atrás. E esse novo ciclo que possibilitará uma nova economia é que fará com que você possa navegar de verdade num ciclo da prosperidade, pensando diferente. Só que tudo isso vai depender do quê? Eu volto agora para falar com você. Vai depender exatamente do seu modelo mental, do que você vai adotar agora. Pois se você for impulsionado pela declaração do nosso presidente, que de certa forma ele foi muito infeliz ao dizer que o governo estadual e também os governos municipais, eles pagarão uma conta em vez da empresa. Em vez da empresa pagar, quem pagará é o governo municipal e o governo estadual. Isso só aflora os ânimos das pessoas, isso não contribui de forma alguma. E você não se iluda com isso. Procure ajuda do seu contador, procure ajuda de um profissional da área jurídica que certamente vai posicionar você. Se você lá na frente você sentir que de fato foi prejudicado, você pode até entrar lá na frente com uma ação de regresso de direito, mas você vai fazer isso num ciclo diferente, talvez até negociar, pois até mesmo se todas as pessoas, todas as empresas entrarem todo mundo com uma ação, vai quebrar todo o governo, quebra o Brasil, quebra todo mundo. Aí nós teremos o quê? De novo, lá no ciclo do quê? Da sobrevivência, onde só vê escassez, onde a gente vai só competir com o governo, com todo mundo, com fornecedores, e esse ciclo nós vimos que não basta. Ele já não era saudável dentro de um parâmetro normal na economia que nós estávamos conduzindo, que ele já existia, essa velha economia. Agora, a chance que nós temos é de criar, de fato, uma nova economia, mas de uma forma muito responsável, sem tentar ter o controle de tudo, de resolver todos os nossos problemas de uma vez só, pois até
nós não conseguiremos resolver se nós recorrermos ao artigo 486 da CLT. Você achou o que desse vídeo aqui? Faz um comentário aqui, você entendeu? Tem alguma dúvida? Faz aqui o seu comentário embaixo, deixa a sua dúvida. Você quer falar mais sobre esse contexto aqui? É importante que você entenda que esse assunto é um assunto de interesse público, então espalha para todo mundo que você conhece aí, para todas as pessoas, espalha para os seus empregados, também espalha para os seus fornecedores, os seus amigos, seus parentes. Nós precisamos criar esse ciclo para que nós possamos tomar decisão, mas uma decisão cuidadosa, uma decisão que não venha a agravar ainda mais a situação que nós estamos vivendo, infelizmente, nesse país. Mas certamente, se nós percorrermos o ciclo aí da prosperidade, nós teremos uma chance sim de criar uma nova economia. Eu vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.